Fala galera, seguinte, hoje eu tô aqui para um vídeo muito especial. Tô com a nossa aluna desde 2020, Letícia Fonseca, e olha só, qualquer semelhança não é mera coincidência, ela está aqui no nosso feed. Foi aprovada em 12º lugar para medicina lá na UFPB e tem uma história muito bacana para compartilhar com vocês. Ela que foi aluna do IFRN, então não teve aquele pré-vestibular focado para Enem. Ela que também desde os 6 anos sabia que queria medicina, então carregou isso no ensino médio inteiro. Foi para a preparação do cursinho, não teve uma vida fácil, não saiu direto para o melhor cursinho, saiu da melhor escola, não. Teve uma história muito bacana por trás de superação e de lidar com muita dor, com muita ansiedade, com um desafio de fato, né, com o peso que é a preparação para a medicina e conseguiu o resultado. Então, a ideia aqui no vídeo de hoje é a gente conhecer a história dela, ela contar para vocês como é que foi e a gente mostrar como a plataforma da mentoria entrou no dia a dia dos estudos de Letícia, beleza? Então, vamos lá. Lê, para a gente começar, se apresenta aí pro pessoal, conta onde é que você estava antes do IFRN, né, e como é que foi essa trajetória desde do seu ensino fundamental 2, ensino médio e a aprovação. Dá um resuminho e depois a gente entra ano a ano, beleza? Bom, antes do ensino médio, no meu ensino fundamental, eu estudava em escola de bairro, que é o Inteligente, lá próximo à minha casa. Então, não é aquela escola mais famosa, não é aquela escola que tinha os melhores acessos às questões educacionais. Não é uma escola de performance, né? Isso, mas era a escola que eu tinha e eu tentava fazer o máximo possível com a escola que eu tinha, com o meu estudo. E aí eu sabia que para virar a chave eu precisaria do IFRN. E eu fiz a prova pro IFRN, passei, cursei edificações de 2017 a 2021. Era para ter terminado em 2020 por causa da pandemia. E o IF, para quem estudou lá, sabe que nunca foi focado para essa questão do Enem. E aí os desafios já começaram dessa forma. E no meu último ano, veio a pandemia, não iria fazer todos os cursos. Comecei inicialmente com a mentoria e com o curso de redação e de física. Redação lá do Marca Texto, Marca ponto Texto. Importante. E aí, galera, rapidinho, Lê. Letícia foi nossa aluna do presencial lá em 2020, tá? Quando a mentoria ainda era presencial, antes de ter plataforma e pra internet. Então, assim, ela entrou na mentoria puxando os primórdios, na turma que a gente tinha 30 alunos. Então, Letícia acompanhou realmente a mentoria desde o começo e viu toda a evolução da plataforma e tudo. Já fala mais sobre isso. Então, fala mais, Lê. E aí veio a pandemia, a questão das aulas online, e aí, por uma questão de não ter que se deslocar para tantos cantos, consegui ir para o cursinho isolado de todas as matérias. Inicialmente, causa muito medo essa estratégia que a mentoria traz por uma questão de ela transpor o tradicional. E eu também tive esse medo, que eu percebo que muitas pessoas têm, mas eu percebo que foi essencial para que eu evoluísse, por exemplo, de menos de 20 questões de natureza para 32 questões no primeiro ano, com a mentoria. E aí, de repente, eu estava numa mentoria presencial e ela começou a ter uma plataforma, a ter aulas online. E em 2020, infelizmente, eu não consegui minha aprovação, mas cheguei muito perto. Com a ajuda dessa questão de resolução de questões, de focar em exercícios, porque o que é decisivo no dia da prova é a nossa resolução de questões. Não é saber apenas a teoria, mas saber como administrar a teoria na hora de resolver o Enem. E aí a mentoria trouxe muito essa estratégia, mas infelizmente a minha questão emocional não possibilitou que a aprovação viesse nesse ano. Ainda assim, eu acho que é um ponto importante, ainda com a questão emocional, que pega para muito aluno e acho que eu vou trazer esse ponto aqui, né? Eu conversei muito com a mãe dela, com ela. Eu acompanhei a Letícia, como eu falei, desde o presencial. Então, eu sabia, né, toda a situação da preparação. E uma coisa que eu acho que foi muito interessante, com todo esse contexto, que eu sei que muitos que estão vendo esse vídeo aqui também passam, ela fez 32 questões de naturezas. Então, assim, você sair de 20 para 32 em um ano só, e no ano que o emocional pegou muito, que você ficou muito aquém do máximo resultado possível, poxa, é muita coisa. E aquilo que a gente estava conversando, né? E eu acho que até mesmo em 2020 isso certamente já ajudou muito a acalmar os ânimos. Conta como é que foi assim, esse desenvolvimento. O medo que você tinha da prova no começo, a ansiedade, como é que ela foi rodando ao longo do ano com o ritmo de estudos. Por essa questão de eu ter menos questões de natureza, eu tinha muito medo da prova. E aí a mentoria me ajudou muito a trabalhar essa questão do medo da prova de natureza durante o ano.
Porque se você está fazendo questões, se você está fazendo tudo que está ao seu alcance, corrigindo os seus erros, então o que resta é vir um bom resultado. E foi isso que eu fui confiando no segundo dia de prova. E aí eu acho que essa questão de trabalhar com as questões do que é prático no dia da prova me ajudou muito. Mas ainda assim não foi o suficiente. Mas isso me deu combustível para o próximo ano, porque eu vi que era possível, era um sonho tangível. Tá. E aí, Lê, para sair de 20 para 32, como é que foi a rotina de prática de simulados durante o ano? E de correção também, né? Fala sobre isso. De 20 para 32, eu tive que fazer simulados constantemente. Então, mesmo que eu não fizesse um simulado de humanas e linguagens que eram mais o meu forte, eu fazia um de natureza e um de matemática toda semana. E eu não comecei acertando 40 questões, 35 questões. Eu comecei acertando menos de 20 questões, como no Enem. Mas eu fui corrigindo erro por erro, fui assistindo resolução por resolução, fui anotando os meus erros e a partir disso, com essa constância na prática, eu evoluí no dia da prova. Então... Lê, eu lembro de uma coisa muito engraçada que aconteceu naquelas primeiras semanas de aula presencial. Não foi você que falou isso, eu acho, mas a gente teve uma coisa que foi bem parecida. Um aluno chegou para mim e falou: Pedro, pelo amor de Deus, fui fazer o raio-x depois do simulado e aí tem umas perguntinhas que a gente colocava no nosso material presencial, aí, material apostila física, isso nessa apostila física aqui, que é a apostila 2020. E ela não falou. Aí eu coloquei lá 30. E aí eu fiquei muito triste, coloquei 30 lá e poxa, eu fiquei mal, triste, eu peguei e parei e fiz. Fulaninha, não dizer o nome de quem era, né? Você fez 30, tá ótimo. Ela fez: não, Pedro, 30, número de erros, que a pergunta lá era número de erros. Ela botou 30, então você tinha feito 15. Aí eu: tá, não, realmente, é parte do processo começo do ano. E falei tudo aquilo que a gente já sabe. Mas você imagina só, e essa aluna que falou que tinha feito esses 30 erros, não 30 acertos, no final do ano foi aprovada, tá lá no Ceará, passou, não lembro agora qual foi a universidade, passou na universidade em Fortaleza e foi, ou seja, passou em Fortaleza, que é uma concorrência gigantesca. Ela era do interior do estado, bem mais perto de Fortaleza, passou e foi pra lá. Então assim, eu acho que foi muito esse caso também do Letícia, tipo, começou o ano fazendo mais erros do que acerto no simulado e terminou o ano no Enem fazendo 32. Então esse é o lance de treinar pesado, né? Treino pesado, o jogo fica fácil. Então, beleza. Passado por isso, Lê, como foi de 2020 para 2021? O que é que teve de diferente durante a preparação e como é que foi seu emocional também? O que é que teve de diferente nele para a prova? Bom, de 2020 para 2021, eu contratei o plano com o mentor. E eu considero que isso fez total diferença na questão emocional. Porque, às vezes, você precisa de alguém que tenha passado pela mesma trajetória que você, um ombro amigo. Por vezes a minha mentora era a Raíssa e por vezes ela dizia: eu passei por isso 3, 4 anos de cursinho, é normal, porque a gente acha que a gente é um bicho de outro mundo, que a gente às vezes se chama até de burro por a gente não acertar aquela quantidade que às vezes ou por estar passando por aquilo, mas aí quando você tem outra pessoa que fala: não, isso é normal, você percebe que aquele obstáculo é muito maior do que ele parece. Então, a minha diferença do 2020 para o 2021 foi justamente essa preparação com o mentor. Porque eu tinha um acompanhamento direcionado todo mês sobre os meus erros, os meus acertos, o que eu precisava evoluir. Às vezes, o que eu estava precisando evoluir não era a questão do exercício, da teoria, mas era a questão emocional que estava pegando na hora da prova. E aí eu considero que esse foi o meu maior diferencial. E um ponto que eu acho que é legal, durante a semana, o quanto te ajudava começar a semana sabendo exatamente o que fazer, porque você tinha um horário montado por um mentor. Como era isso? Era muito tranquilizador, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E muitas pessoas também vestibulandas são ansiosas. E aí, quando a gente precisa ter que montar a semana, é um dos momentos mais desesperadores, porque isso faz você procrastinar muito, porque você não quer botar no papel tudo que você tem que fazer. Com o mentor, ele coloca no papel o que você tem que fazer. Ele lhe direciona, olhando todas as suas limitações de horários, de rotina, e aí eu só tinha que seguir aquilo que já estava prontinho. Seus então pontos fracos, seus pontos fortes. Isso me tranquilizava muito, de um modo geral.
Essa clareza gera muita tranquilidade, gera segurança e isso gera muito mais resultado. Então, se você tem um mentor, vai te fazer andar muito mais rápido por esses pontos aí, com certeza. Beleza. Lê, um ponto que eu acho que a galera tem que escutar assim para ficar bem firme. Você lembra quantas você fez no total em 2019? Em 2019 eu fiz, acho que eu fiz umas 100 questões. Tá, em natureza foram 20, né? Em natureza foram 18. 18. 18 questões. Por esse cálculo, se a gente somasse 18 vezes 4 aí, iam dar 72. Certo? E considerando que antes deve ter feito um pouco mais de humanas e linguagens, vamos arredondar para umas 90, talvez 100. Beleza. Então, de um ano para o outro, em um ano de preparação, com todas as limitações de primeiro ano de pandemia, de cursinho online, daquela ansiedade da pandemia, e com a questão emocional também, com muito a trabalhar ainda, ela aumentou pelo menos 40 questões aí. Ali da casa dos 90, provavelmente, para umas 132, certo? E aí, Lei, 132 questões de 2020. Como é que foi 2021? Quantas questões no total no Enem? Eu acertei 143 questões no total. De 132 para 143, em um ano de preparação a mais, e com isso, a aprovação chegou em 2 anos de preparação. Acho que na prática é isso. Foram 2 anos de preparação. 2 anos de cursinho. Antes tem sido no IFRN, que não tem foco no Enem, então a gente acaba nem considerando, certo? E, Leia, acho que além disso, 2021, como é que foi a rotina de estudos em relação a 2020? Tipo, o que é que teve de novidade em relação a 2020? Bom, em 2020 eu percebi que eu pequei muito na correção das questões. Então, o que eu procurei fazer de diferencial no meu 2021 foi realmente parar naquilo. Porque eu já tinha tido um bom ano de cursinho na parte teórica. Então, eu não queria ficar repetindo aula e mais conteúdo e às vezes até as mesmas piadas do professor. Eu queria realmente parar no que eu estava errando. E aí, em 2021, eu peguei todos aqueles meus erros, se necessário, eu voltava para a teoria e fazia mais questões. Então, eu considero que o meu diferencial foi ter trabalhado nos meus erros. É isso, galera. Todos os pontos aqui que a gente sempre fala e que tem tudo a ver com o resultado de vocês, você conseguiu olhar com muito mais foco para os pontos fracos, para a clareza na rotina, para a clareza do que estudar na semana a partir dos simulados. Então, tá aqui um exemplo muito massa. Você que está vendo esse vídeo agora, se imaginei no ano que vem, aqui comigo, gravando esse vídeo, contando como foi conseguir a aprovação muito mais rápido, como foi usar a plataforma da mentoria, como foi ter um mentor, beleza? Então, Lê, brigadão. Ó, Lele vai ser monitora de química muito em breve, então vocês vão ver ela lá no grupo de monitoria, mandem dúvidas e marquem ela. E é isso, galera. Brigadão. Para quem gostou, curte aqui o vídeo, comenta, vai lá no nosso Instagram, tira qualquer dúvida com a gente, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!